alguns dos principais medos que as pessoas têm quando estão estudando ou quando estão com receio de começar a estudar sobre automação de testes. Medo de não saber a lógica de programação, medo de não saber uma linguagem de programação, ansiedade, né? Incerteza por não saber se o que está estudando vai ser aplicado de fato no mercado. E todos esses medos eu também passei quando eu comecei a estudar sobre automação de testes. Mas a gente vai falar um pouquinho mais desses medos um pouco mais à frente no vídeo. Então, fica aí que a gente ainda vai falar sobre esses medos e como você pode passar por eles. Sejam muito bem-vindos ao Dominando a Automação de Testes. Aqui você vai aprender o que você realmente precisa focar para dominar a skill, o requisito exigido por mais de 80% das vagas de teste de software. O meu nome é Samuel Lucas, eu sou aqui do Agilizei e eu vou te guiar ao longo dessa jornada de aprendizado em automação de testes. Hoje é o nosso primeiro episódio da série Dominando a Automação de Testes. E hoje, o nosso episódio, nós vamos falar sobre como dominar a automação de testes em um mercado com tantas ferramentas disponíveis. E aí, antes de falar sobre como dominar, eu queria trazer uma reflexão para vocês, que é o que é dominar a automação de testes. Muitas pessoas confundem dominar a automação de testes com conhecer uma ferramenta, por exemplo. Normalmente, quando a gente está começando a estudar automação de testes, é comum que a gente comece já estudando de uma forma prática. E ao estudar de forma prática, normalmente a gente escolhe uma ferramenta que a gente goste mais ou que seja mais próxima do contexto de trabalho que a gente tem. E aí a gente escolhe essa ferramenta, lê sobre essa ferramenta, assiste alguns vídeos sobre essa ferramenta, desenvolve alguns scripts, alguns cenários, cria alguns projetos e aí a gente acha que a gente acaba cometendo o engano, né, de achar que a gente já domina a automação de testes por conhecer ou dominar uma ferramenta. O que não é uma verdade, né? Para dominar a automação de testes, como a gente vai ver ao longo dessa série e ao longo deste vídeo um pouco também, a gente precisa ir além. A gente precisa mais do que dominar ferramentas. A gente precisa de alguns outros aspectos que a gente precisa no nosso dia a dia, que a gente usa como pessoas que dominam a automação de testes e que vão muito além de conhecer uma ou duas ou 5 ou 10 ferramentas de testes automatizados. No mercado, a gente tem uma diferença bem clara de quem domina a automação de testes e de quem não domina a automação de testes. Uma dessas diferenças que a gente pode considerar é a diferença do desejo do mercado. Hoje, se vocês abrirem o LinkedIn, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente mais usa para consultar vagas de tecnologia, se vocês olharem para as vagas de QAs, tanto as que são publicadas formalmente, né, como vagas lá no LinkedIn, quanto as que estão sendo compartilhadas no feed ou as que os recrutadores entram em contato através de mensagens, a maioria dessas vagas sempre citam ou exigem conhecimentos em automação de testes. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma pesquisa e a gente conseguiu perceber que 9 em cada 10 vagas para QAs aqui no Brasil exigem conhecimentos em automação de testes. Então, no mercado, nós temos uma das principais diferenças entre pessoas que sabem automação de testes e pessoas que não sabem automação de testes é que as pessoas que sabem automação de testes e que conseguem expor isso através do seu perfil acabam atraindo muito mais recrutadores.
E isso, né, quanto mais você atrai recrutadores, maior é a sua chance de encontrar uma primeira oportunidade ou a sua possibilidade de encontrar uma chance ou uma oportunidade melhor do que a que você está atuando no momento, ou somente para você entender que realmente existem outras possibilidades no mercado. Mas fato é que essa é uma das diferenças, um dos benefícios que a gente vê no mercado, olhando para um mercado que precisa de profissionais que dominem a automação de testes e que tem muito pouco, né, destes profissionais. Hoje em dia, a gente tem muitos profissionais que conhecem de ferramentas, mas poucos profissionais ainda que dominam de fato a disciplina de automação de testes, que é diretamente, né, é uma estratégia, praticamente uma disciplina extra ali dentro da nossa disciplina pai, que é testes de software. E pensando sobre o que é dominar a automação de testes e analisando o mercado, analisando um pouco dos meus alunos, né, que eu tenho passado aí ao longo dos últimos anos, compartilhando conhecimentos e ajudando eles a avançarem nesses passos rumo a dominar a automação de testes, eu criei aqui uma forma para ficar mais simples de talvez você entender qual que é o seu momento dentro dessa disciplina de automação de testes e como que está o seu momento aí em relação ao domínio de automação de testes. E aí eu dividi isso em 6 níveis de domínio de automação de testes. O primeiro nível seria o amarelo clarinho aqui, seria para aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre automação de testes. Talvez você chegou aqui no vídeo agora porque recebeu por indicação de alguém, porque trabalha talvez na área de QA, provavelmente porque também está querendo conhecer um pouquinho mais sobre automação de testes, né? Ou de repente ouviu, mas essa corzinha aqui, esse primeiro nível, são pessoas que nunca ouviram falar sobre automação de testes. Já estão na área de tecnologia, talvez dentro da área de QA, ou que estão fazendo uma migração para a área de tecnologia e caíram aqui de paraquedas, né? Ou que estão na área e que ainda não tem ciência, né? Ainda não sabem que isso é que isso existe, tá? Então, o primeiro nível são pessoas que nunca ouviram falar sobre automação de testes e nem sabem o quanto isso impacta em sua vida de QA. E a gente vai para o nosso segundo nível, que é para pessoas que já ouviram falar sobre automação de testes, sabem que ela é exigida por 9 em cada 10 vagas, mas ainda não tomaram uma decisão. Tem medo e por isso ainda não começaram a investir em cursos, em livros, em adquirir mais conhecimento técnico sobre automação de testes. E aqui eu tenho conversado muito com os meus alunos e com as pessoas que conversam comigo, né, durante essa jornada, que querem aprender mais sobre automação de testes. E aqui os medos são inúmeros, né? A gente vai falar sobre esses medos ao longo desse vídeo. Então, só para dar um spoiler, alguns dos principais medos que as pessoas têm quando estão estudando ou quando estão com receio de começar a estudar sobre automação de testes. Medo de não saber a lógica de programação, medo de não saber uma linguagem de programação, ansiedade, né? Incerteza por não saber se o que está estudando vai ser aplicado de fato no mercado. E todos esses medos eu também passei quando eu comecei a estudar sobre automação de testes. Mas a gente vai falar um pouquinho mais desses medos um pouco mais à frente no vídeo. Então, fica aí que a gente ainda vai falar sobre esses medos e como você pode passar por eles.
O terceiro nível é o nível da pessoa que está no seguinte patamar. A pessoa já começou, já venceu, já deu um importante passo, que é vencer os seus medos. Ela já começou, fez um curso, sabe criar scripts, mas ainda não consegue se virar sozinho. Esse é aquele famoso sentimento de fazer uma receita, sabe? Quando você quer fazer uma receita interessante, ou uma receita bem diferente, que você vai olhar para aquela receita, né? Vamos pegar aqui uma receita de um bolo, tá? Um bolo um pouco mais elaborado, ok? E a pessoa que está nesse nível é equivalente a uma pessoa que pega uma receita de bolo, ela consegue olhar para aquela receita, ela consegue seguir aquela receita ali, mas se vier alguém, né, e cortar a internet dela, caso ela esteja consultando a receita na internet, se alguém cortar a internet dela, ela já não consegue fazer a receita. E isso é muito comum, né? Tanto em receitas quanto aqui falando de automação de testes. Muitas pessoas conhecem, já fizeram algum curso, conseguem criar os scripts, né? Conseguem ali olhar um site, acompanhar a aula, acompanhar o tutorial, acompanhar o que o professor está passando, mas quando tira o tutorial, quando desliga a videoaula, essa pessoa não consegue se virar sozinha. E aí, no seu dia a dia de trabalho, ela, por não conseguir se virar sozinha, ela não vai conseguir implementar as coisas sozinhas no trabalho dela. Ou ela vai conseguir implementar, mas vai levar muito tempo, porque ela sempre vai ter muita dependência externa para executar essa tarefa. Então, esse é o terceiro nível. Comecei, fiz um curso, sei criar scripts, mas ainda não consigo me virar sozinho. E se você está se identificando com algum desses níveis aqui de domínio e automação de testes, já deixa aí nos comentários e já aproveita e já clica no gostei também para ajudar aí a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Bora então para o nosso quarto nível. O quarto nível é para pessoas que já sabem criar scripts sozinhos, ok? Pegando aqui... antes de dar o exemplo, vamos concluir aqui. Sei criar scripts sozinho, mas ainda não consigo alinhar isso à estratégia de testes e à empresa. O que esse exemplo aqui significa? Tá? Vou pegar a mesma analogia de uma pessoa que está fazendo uma receita de bolo. Isso aqui seria equivalente à pessoa que sabe fazer já a receita, não precisa de internet, não precisa olhar a receita, não precisa de nada, ok? Mas essa pessoa vai receber uma visita, ok? Aí a visita dessa pessoa, por exemplo, ela não gosta de bolo de chocolate, ok? E essa pessoa, nesse nível aqui, é equivalente a essa pessoa sabe fazer um bolo de chocolate, mas ela não consegue associar que a visita que ela vai receber não come bolo de chocolate. E aí ela vai lá e ela vai fazer aquele bolo de chocolate, mesmo que aquilo não faça sentido algum. Ou, um outro exemplo, essa pessoa não vai conseguir olhar para qual é o gosto daquela visita que está chegando. Ou qual que é o tipo de refeição que a gente está fazendo aqui. É um café da manhã? É um almoço? É um café da tarde? É um lanche? Essa pessoa não consegue associar o momento, não consegue associar a necessidade. O que a gente precisa fazer aqui neste momento para atender melhor a nossa necessidade aqui de comer. Até deu um pouco de fome agora. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo de tecnologia, de QAs, essa pessoa aqui é o equivalente às pessoas que sabem criar scripts, já conhecem de ferramentas, tá? Normalmente, esse aqui é o nível que a gente falou um pouco no início do vídeo, que as pessoas confundem, né? Que é a pessoa que domina uma ferramenta, já sabe tudo. Podemos pegar ali inúmeras ferramentas, né? Rest Assured, Cypress para testes de aplicações end-to-end, Selenium, Playwright. A pessoa domina essa ferramenta,
mas ela não consegue alinhar isso à estratégia de testes e à empresa. O que isso significa, né? Falando ainda dentro da nossa área de QA. Essa pessoa, ela não consegue pensar em uma estratégia de testes para a sua equipe ou para o seu projeto. É um teste, é um teste para um sistema isolado? É um teste para um conjunto de sistemas? Qual nível que eu vou testar aqui? Quais serão os responsáveis por esses testes? São testes que vão ser desenvolvidos pelos devs? São testes que vão ser desenvolvidos pelos QAs? Pelo time todo? Que tipo de ferramental a gente precisa aqui? De quanto em quanto tempo a gente precisa executar esses testes? Como a gente vai prover feedback cada vez mais rápido para as nossas equipes? Então, tudo isso aqui é relacionado à estratégia de testes do time. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de aspectos como a empresa que eu estou, o contexto que eu estou inserido. Eles já têm alguma solução pensada para a automação de testes? Caso eles não tenham, como eu consigo relacionar o que eu preciso fazer aqui com o orçamento que a empresa tem, né? Porque isso normalmente também é um dos pontos mais delicados, né? Porque a gente precisa não só resolver do dia para a noite, sair automatizando testes. A gente precisa alinhar isso também com as necessidades e com as possibilidades que a gente tem dentro da empresa, né? Muitas vezes a empresa não tem o orçamento para investir em automação de testes. E aí, se você não tem conhecimentos de estratégia, né, de demonstrar riscos, de demonstrar um caminho evolutivo para esse projeto de automação de testes, há um risco muito grande de a empresa simplesmente não incentivar você a automatizar testes. Essa é, inclusive, uma das principais barreiras de quem tenta implementar automação de testes. Acabar esbarrando no orçamento ou no budget, mas que muitas vezes essa barreira pode ser ultrapassada com o uso de técnicas, com o uso de planejamento, com o uso de estratégias e com o uso de conhecimentos, como a gente está falando até aqui, de quem domina a automação de testes. E aí a gente vai para o nosso quinto, que aqui, para mim, esse seria o top level, né? Seria o equivalente aqui a um faixa preta. Inclusive deixei preto esse nível aqui para que seja ali equivalente a um nível de um ninja ali, né? Do karatê, que seria um faixa preta. Nesse nível de domínio de automação de testes, espera-se, né? Ou espera-se não, né? A pessoa, ele é equivalente à pessoa que sabe definir estratégias, né? Como a gente falou há pouco aqui, ela sabe criar scripts, mas ela não fica presa a criar scripts em uma ferramenta somente. Porque como ela domina lógica de programação, ela entende de linguagem de programação, ela entende de estratégias, ela entende de arquitetura de aplicações web, arquitetura de aplicações para APIs, ela entende do ecossistema de aplicações que ela está trabalhando, ela entende de arquitetura de aplicações, de ferramentas de testes. Então essa pessoa ela consegue criar scripts e ela consegue navegar entre ferramentas com uma facilidade muito maior. E assim ela também acaba não ficando refém de uma ferramenta e refém do mercado, né? Que essa é uma das coisas que acontecem muito no nosso dia a dia e no nosso mercado, né? A pessoa acaba dominando, acaba focando muito aqui no nível verde, né? Que é dominar uma ferramenta somente. E aí, com o tempo, essa pessoa acaba ficando obsoleta, né? Uma ferramenta nova surge, essa pessoa começa a ficar aflita, né? Tipo, nossa, surgiu uma nova ferramenta, preciso estudar essa outra ferramenta. Aí passam mais 3 meses, surge outra ferramenta, essa pessoa também acha que vai ficar obsoleta e ela pula para essa outra ferramenta e fica pulando de galho em galho e acaba não evoluindo, né? Porque não é o conhecimento de ferramentas
que vai te fazer dominar a automação de testes. Conhecer ferramentas, sim, ajuda sim em empregabilidade, ajuda você a conseguir oportunidade de trabalho, mas isso não é o nosso último nível, isso não é dominar a automação de testes, ok? Dominar a automação de testes envolve outros aspectos, como a gente está falando aqui no vídeo. Então, a pessoa sabe definir estratégias, a pessoa sabe criar scripts, ela não é presa a ferramentas, ela sabe monitorar resultados, e é aqui a gente está falando de resultados, tanto da estratégia que ela definiu, né? Se está dando certo, se está trazendo valor para a empresa, se está trazendo resultados para a empresa ou não, e prover métricas, né? Métricas de execução, métricas de produtividade, métricas de ganhos. Muitas vezes os resultados que a gente falou anteriormente ali, né, de monitorar resultados, eles são exibidos através de métricas e principalmente para pessoas que estão em cargos, né, mais alto nível da empresa, essas pessoas, elas, na maioria das vezes, elas não vão querer entrar ali no seu código-fonte e ver se você usa ponto e vírgula ou não no final do seu código. Elas não estão preocupadas se você está usando Selenium, se você está usando Cypress, se você está usando Playwright. A preocupação delas é com métricas, é com o resultado que você está entregando ou deixando de entregar através da sua estratégia. A ferramenta que você vai usar para isso, tanto faz. Por isso que quem domina a automação de testes precisa ter essa visão um pouco além do que está à sua volta, né? Porque se a gente tiver uma visão um pouco mais encurtada, se a gente olhar somente para quem está aqui à nossa volta, a gente sempre vai olhar para o nosso coleguinha, né? Que pode ser um colega que é um QA também, e a preocupação do nosso colega vai ser talvez com atividades semelhantes às nossas, né? No caso do nosso colega, sim, ele vai olhar só para script, né? Se você desenvolve rápido, se você desenvolve devagar, se você escreve função quebrando, né, as chaves, colocando a abertura de chave na linha de baixo ou ao lado da descrição da função, se você usa algum tema do Visual Studio Code, seu editor de texto, essa é a visão encurtada, a sua visão de impacto dentro da sua equipe. Mas quem domina a automação de testes, pessoas que querem alcançar níveis, né, de senioridade, impacto, entender melhor a relação disso com a empresa ou com o todo que está atuando, as pessoas precisam entender que elas precisam conhecer também de como demonstrar os seus resultados, como monitorar, como prover métricas e como demonstrar esses resultados também, né? Porque não adianta, você pode ser muito bom em algo, mas se você não demonstra isso através de resultados, né, você pode até estar tendo resultado, mas se você não consegue demonstrar isso, é equivalente a você não ter esses resultados, né? Se ninguém sabe, né, igual você ser a pessoa mais sábia, né? Até tem uma frase, eu acho que fala um provérbio, alguma coisa que fala assim, que é se você é a pessoa mais sábia em um mundo solitário, você não vai ser equivalente a você não saber nada, né? Enfim, alguma coisa assim, mas também não sou muito bom nisso. Então, esse nível é a pessoa que domina a automação de testes. É a pessoa que sabe definir estratégias, criar scripts, não é presa em ferramentas, sabe monitorar resultados, sabe prover métricas. Isso tudo traz uma série de coisas junto, né? Você não fica refém de ferramentas do mercado, você tem uma visão estratégica dentro da empresa, você consegue visualizar que o seu impacto de trabalho, do seu trabalho, não é só na sua zona talvez de conforto, né, que é a sua equipe, mas também nas áreas de alto nível da empresa, né, ou somente para os seus superiores, né? Não precisa pensar também que o CEO, o VP da empresa vai olhar ali para os seus resultados, mas muitas vezes alguns níveis acima, né, ou às vezes de outras equipes
essas outras equipes, elas vão querer olhar para os seus resultados através de métricas, através de exemplos, de cases que você vai trazendo aí para demonstrar os seus resultados. Então, esse é o faixa preta de quem domina a automação de testes. E aí, diferente do karatê, até se ou tiver um exemplo semelhante dentro do karatê aí, deixa nos comentários também. Aqui, na minha analogia, eu trouxe um nível a mais, que é o seguinte: é o nível onde o preto ali, a faixa preta, ela já está desbotando, ela já está perdendo a sua cor e está já num cinza bem fraquinho. Esse nível é o nível da pessoa que sabe automação, mas ela ficou muito tempo na mesma tecnologia, focando somente em tecnologia, não investiu em se atualizar, não investiu em dominar a automação de testes, e aí essa pessoa ela fica desatualizada. Essa eu tenho certeza que deve ser uma das faixas, vamos chamar de faixas aqui, de níveis, de cores, que mais as pessoas que já começaram a trabalhar com automação de testes devem se identificar, porque também é muito comum dentro do nosso mercado a gente começar a trabalhar, a estudar automação de testes e em um determinado momento a gente acabar ficando obsoleto, ficando desatualizado. E isso acontece principalmente com quem não foca em dominar a automação de testes, né? Porque se você foca muito em conhecer somente de ferramentas, quando surgir uma nova ferramenta, como a gente já falou inclusive de exemplo, quando surgir uma nova ferramenta, você vai pensar, opa, será que eu estou desatualizado? E você vai, só que mensalmente, na verdade, eu acho que semanalmente, diariamente, se a gente fosse pegar no mundo todo, surge uma ferramenta nova, surge uma abordagem nova, está sempre surgindo alguma coisa nova para você aprender. E aí, onde que você vai ter que focar para não ficar aí numa faixa cinza, que é quase uma faixa preta, mas não é, né? É algo, é um profissional que está desatualizado, uma pessoa que está agora precisando correr atrás do tempo perdido, né? A pessoa que já investiu ali um bom tempo, talvez pelo caminho errado, né? Já investiu um bom tempo, mas talvez pelo caminho errado, e que agora vai precisar investir em dominar, vai ter que corrigir a sua jornada. É igual você está fazendo uma viagem, né? Quer chegar na praia e está indo para a serra, né? Você, em algum momento, você vai perceber, opa, eu acho que eu tô aqui há um bom tempo, né? Dirigindo ou viajando, mas eu sei o que eu quero, mas eu tô indo para o lugar errado, né? Você vai corrigir essa rota. É isso que seria a faixa cinza. Não é o último nível, né? O último nível é a pessoa faixa preta, pessoa que domina a automação de testes. Antes desse nível, a gente tem esses 4 que eu trouxe aqui para vocês, que eu criei aqui para ilustrar, e depois a gente tem um também que é para quem sabe automação, mas está desatualizado. Legal? Então, esses são os 6 níveis de domínio de automação de testes. E aí, como que eu cheguei aqui nesses níveis, né? Eu trabalho com automação de testes há mais de 4 anos, tá? E eu trabalho com testes de software há 7 anos. E eu, durante 3 anos, precisei estudar diferentes formas e diferentes estratégias para conseguir vencer alguns bloqueios, algumas barreiras que eu tinha com o aprendizado de automação de testes. Se engana, talvez, quem chegou aqui no vídeo pensa que eu já comecei na minha área automatizando testes. Muito pelo contrário. Eu comecei trabalhando como estagiário, enfim, né? E durante 3 anos eu tentei por inúmeras vezes aprender a automação de testes. E eu me identifiquei ao longo, né? Enquanto eu estava criando esses níveis de domínio aqui, eu
pensei muito nisso, né? Em como foram as minhas fases para dominar a automação de testes e como que eu vejo isso se refletindo em muitos alunos que a gente tem ali no Agilizei Bootcamp, das pessoas que acompanham aqui o canal Agilizei. Então, pensando tanto na minha experiência quanto na experiência dos alunos, eu criei aqui esses níveis de experiência em níveis de domínio em automação de testes. E aí, tá gostando do vídeo? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal e conferir a parte 2 do primeiro episódio do Dominando a Automação de Testes. O nosso tema está sendo como dominar a automação de testes em um mercado com tantas ferramentas disponíveis. O conteúdo é extenso, por isso a gente vai dividir em 2 partes. Você acabou de conferir a primeira parte e na semana que vem a gente vai liberar a parte 2. Então, não deixe de conferir e até semana que vem!